Graça e paz. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Pai Santo, amado Deus, Senhor, agradecemos, ó Pai, pela sua graça derramada sobre nossa vida. Agradecemos, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Agradecemos pela proteção, pelo amor, por tudo que o Senhor nos concede, por todos os livramentos, pela proteção, pelo cuidado. Te agradecemos pela paciência que o Senhor tem tido para com cada um de nós, diante dos nossos erros, diante das nossas falhas. E lhe pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos erros, pelos pecados que ainda nos consomem, pelas falhas ainda existentes e persistentes em nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, muitas vezes pela nossa ignorância, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, ó meu Pai, muitas vezes pela nossa desobediência. Corrige nossos passos, endireita nossa caminhada. Pai, alivia, meu Pai, das nossas costas todo fardo, todo peso, meu Pai, e nos ensina, Senhor. Nos ensina a andar no seu caminho diante da verdade. Nos ensina, meu Pai, a andar no seu caminho com integridade. Lhe pedimos de todo o coração, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos o nosso coração, Senhor, pois o Senhor é o nosso Rei, nosso Deus e o nosso Senhor. Reina, Senhor, e governa em nossa vida, meu Pai, pois entregamos tudo em Suas mãos, Pai. Confiamos, meu Pai, no Seu poder. Confiamos, meu Pai, nos Seus planos. Confiamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que é o melhor para cada um de nós. Fala conosco, Deus, através da Sua palavra. Nos ajude, meu Pai, a guardar as Tuas palavras em nosso coração, pois assim como Sua palavra se abre diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela. Nos ensina, meu Pai, que nada fique em mistério, oculto ou segredo diante, meu Pai, daquilo que estamos tentando aprender sobre o Senhor. Revela-te, meu Pai, a nós através das Suas Escrituras Sagradas. Permita que possamos sentir a Sua presença. Inclina Teus ouvidos, Senhor. Ouça nossa oração. Nós clamamos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre ausência. A ausência se tornou um grande problema na vida do ser humano. E o ser humano dificilmente sabe lidar com a ausência. Seja a ausência dentro de um lar, seja a ausência em qualquer área da vida. Enfim, há uma enorme dificuldade em lidar com a ausência. A ausência gera danos, a ausência expõe a riscos, a ausência gera crises, a ausência deixa marcas e traumas na vida de qualquer um. A ausência de um pai dentro de casa gera marcas e traumas na vida de um filho. A ausência da mãe na vida de um filho gera marcas e traumas. A ausência do cônjuge dentro de um relacionamento, no comprometimento, gera crises dentro deste casamento. Enfim, como lidar com a ausência? Como exigir que alguém seja ali presente na vida de outra pessoa? Enfim, não podemos exigir isso, porque essa é uma responsabilidade, um dever que cada um tem que ter consigo mesmo, diante do compromisso que essa pessoa tem com outras pessoas. Na verdade, não podemos nem mesmo exigir exclusividade na vida de outra pessoa, porque
Esse lugar pertence a Deus. Portanto, a pessoa precisa ter esse senso de responsabilidade, que ela deve ser, sim, presente, ter compromisso, ter comprometimento na vida de outras pessoas, não é? Pois a ausência deixa grandes espaços vazios na história. Vidas que poderiam ter sido diferentes, histórias que poderiam ter sido contadas de outra forma, lugares que poderiam ter sido preenchidos e não foram, justamente por causa da ausência. Crianças que vivem e sofrem com a ausência de afeto, de carinho, de amor, de paternidade, crianças que muitas vezes crescem e sofrem com a ausência de um pai ou de uma mãe, elas tendem a carregar dentro de si uma grande marca, uma grande ferida, uma grande dor por causa dessa ausência. E muitas vezes essas ausências elas não são supridas e preenchidas de outra forma, ou são preenchidas de formas mundanas, aonde na ausência do amor, na ausência do respeito, na ausência do companheirismo, do comprometimento, as pessoas buscam preencher essa tristeza que a ausência causa, muitas vezes em bebidas, muitas vezes em drogas, muitas vezes em coisas mundanas, que vai não resolver esse problema da ausência, mas vai aumentar mais ainda essa ferida, vai deixar mais carregada ainda essa tristeza, pode até aliviar por um momento, mas a dor, a ressaca da ausência é muito mais dolorida do que a própria ausência. Enfim, eu quero falar para você nesse dia de hoje sobre as consequências e o risco que se dá quando somos ausentes, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Muitos divórcios eles se iniciam na ausência do marido, na ausência da esposa. Muitos filhos se perdem na ausência dos pais. E quando eu falo ausência, não estou falando só o corpo físico, mas a ausência de respeito, ausência de afeto, ausência de companheirismo, ausência de abraços, ausência de elogios. Você entendeu que a ausência ela abrange todas essas situações e é algo muito grave. Uma casa onde há ausência de amor, de respeito, vai imperar ali o ódio, o desrespeito, a desavença, a contenda. Na ausência do amor, quem predomina é o ódio. A gente precisa ter essa consciência e entender o dever e a responsabilidade que temos, né, de sermos presentes, né, nos lugares onde fomos colocados para estarmos. Bom, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, vamos aprender o que aconteceu com a cidade de Ziclag, uma antiga cidade de Israel que foi saqueada pelos amalequitas, justamente por causa da ausência. Eu repito, a ausência ela expõe a riscos. Se você for ausente na vida dos seus filhos, no seu casamento, se você é ausente na vida dos seus filhos e no seu casamento, você está expondo a sua família a um grande risco de ser saqueada, de ser invadida, de ser tomada cativa, aprisionada, de ser até mesmo destruída. E quem vai recuperar esse prejuízo depois? Felizmente o homem só quer correr atrás depois que perdeu. E muitas vezes ele não se dá conta que ele poderia ter prevenido esta perca, ele poderia ter se preparado para que aquilo não acontecesse de fato. Enfim, está escrito assim, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Olha que interessante. Davi e seus homens que habitavam em Ziclag, eles saíram para a peleja, para a guerra, e deixaram Ziclag desguarnecida, sem proteção. Então eles saíram numa investida militar de guerra, de batalha. Porém o inimigo, percebendo que a cidade estava
ali desprotegida, porque os homens, os soldados, Davi tinha saído para a peleja, ele de forma estratégica deu a volta pela cidade e entrou ali no sul daquela cidade, invadindo ela, ao ponto dos soldados de Davi não se atentarem, não perceberem que aquela cidade estava sendo invadida, não alertando os soldados, não dando nem tempo de algum mensageiro ir até Davi para pedir para que Davi retornasse com o exército. Não houve tempo para isso. Eles foram pegos desprevenidos, eles não esperavam por um ataque do inimigo. Então, quando Davi sai de Ziclag junto com soldados para uma peleja, o inimigo, de uma forma estratégica, entra pelo sul daquela cidade, invade aquela cidade, ele vai atear fogo naquela cidade, ele fere aquela cidade, queimando ela, destruindo ela. E olha só, além dele destruir toda a cidade, ele leva cativa, ou seja, ele leva aprisionadas as mulheres e todos os que estavam nela. Ou seja, ele, além de invadir Ziclag, destruir a cidade, atear fogo nas casas, ele leva aprisionadas as mulheres e todos que ali estavam desprotegidos, a fim de fazer daquelas pessoas escravas para si. Então os amalequitas, eles invadem Ziclag, levam as pessoas cativas, todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Eu vejo muita mão de Deus nisso, porque mesmo a cidade sendo invadida, destruída, mesmo as pessoas sendo aprisionadas, Deus não permitiu que aquelas pessoas perdessem suas vidas. Deus poupou, protegeu a vida daquelas pessoas. Ou seja, a cidade foi destruída, a cidade foi ali devastada, mas aquelas pessoas não foram ali, não perderam suas vidas. E existe também uma questão que a gente precisa levar em consideração. Para os amalequitas não era vantajoso atentar contra a vida daquelas pessoas, porque eles poderiam usar aquelas pessoas como escravos, aumentaria mais ainda a força dos amalequitas, né? Tendo mais ainda escravos, pessoas para trabalharem para eles, para servirem a eles. Muitas vezes eu quero te dizer uma coisa, porque essa é uma estratégia que o inimigo usa. Às vezes ele aprisiona uma pessoa no vício da bebida, no vício das drogas, da pornografia, enfim. Às vezes o inimigo aprisiona uma pessoa e ele leva essa pessoa cativa, aprisionada. Ele não somente destrói a casa, a família dessa pessoa, o lugar que essa pessoa está, como ele carrega essa pessoa aprisionada. E quando ele carrega essa pessoa aprisionada, ele não tem a intenção de ferir essa pessoa para que essa pessoa perca essa vida. Por quê? Porque essa pessoa se torna útil para ele. Você entendeu isso? Muitas pessoas, elas estão aprisionadas a vícios e bebidas, e o inimigo não tem a intenção de tirar a vida dessas pessoas, porque para ele está bom assim, do jeito que aquela pessoa está, dependente, né? Quimicamente, dependente de um vício, dependente espiritualmente, fraca, sem fé. E o desânimo, a situação no qual essa pessoa encontra, vai servir para arrastar mais pessoas ainda com ela. Então assim, o inimigo vai utilizar da vida dessa pessoa para influenciar de uma forma negativa outras pessoas, para dar um mau exemplo para outras pessoas, para influenciar outras pessoas. Através de uma pessoa, o inimigo consegue também alcançar outras pessoas, Você entendeu isso? Bom, então assim, os amalequitas levam aprisionadas essas pessoas. Levam aprisionadas, é claro que Deus não permite que essas pessoas percam suas vidas, mas essas pessoas ainda estavam cativas, aprisionadas.
o inimigo não atenta contra a vida dessas, porque também há uma proteção espiritual sobre a vida delas, porque senão elas poderiam ter sucumbido também, porque era normal dentro de uma batalha, né, uma cidade ou um povo rival quando invadisse uma outra cidade, dominasse uma outra cidade, ele levava aprisionadas as mulheres, né, jovens, crianças, mas tiravam a vida dos homens, de idosos, tiravam a vida de pessoas que para eles não seria útil. O inimigo age desta maneira também. O fato é que Ziklag fica desguarnecida, ela fica desprotegida quando Davi se afasta de Ziklag, e ela é atacada de tal maneira severa que não há nem tempo de algum mensageiro ir até Davi e pedir para que Davi retornasse para proteger a cidade. O inimigo, quando ataca, é tão devastador às vezes, meu amigo, que não dá tempo de erguer as espadas, que não dá tempo de voltar para casa, que não dá tempo de retornar. Quando o ataque do inimigo é feito aonde as pessoas são pegas de forma desprevenida, dificilmente há tempo de se defender, porque essa é a intenção, que a pessoa seja pega de guarda baixa. Enfim, eles tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam, porém eles não tiraram a vida de ninguém. Eu repito, Deus protegeu essas pessoas, Deus não permitiu que essas pessoas perdessem a vida. Às vezes a pessoa está aprisionada, mas Deus ainda lhe poupa a vida. Deus não permite que essa pessoa... Então você vai ver muitas pessoas aprisionadas às drogas, às bebidas, e você não consegue nem imaginar como essa pessoa ainda está de pé, porque Deus ainda permite que essa pessoa tenha vida. Deus ainda permite que essa pessoa esteja de pé, porque Deus ainda tem planos sobre a vida dessa pessoa. Seja um plano de resgate, seja um plano de restauração, de libertação. Deus ainda tem planos. Se essa pessoa ainda está de pé, se essa pessoa ainda tem vida, é porque Deus está permitindo, é porque Deus ainda tem planos sobre a vida dessa pessoa. Deus tinha um plano de resgate sobre a vida dessas pessoas em Ziklag. E assim se deu. Olha o que aconteceu. Davi e seus homens, eles chegaram à cidade. Esse é o contexto aqui do versículo 1. Quando eles chegam na cidade, né, após 3 dias, eles percebem que a cidade está totalmente destruída, que as pessoas tinham sido aprisionadas, as suas mulheres, os seus filhos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A primeira reação que os homens, que os soldados de Davi têm, é se lamentar e chorar. Quando você volta para casa e vê que a sua casa foi destruída, que a sua casa foi invadida, que o inimigo entrou lá dentro, que os seus filhos foram aprisionados, que a sua mulher foi raptada, que sua família foi levada cativa e está aprisionada, às vezes a primeira reação que a gente tem é essa, se não a única, de sentar e chorar, se lamentar do que aconteceu. E o interessante é que após esse período de lamentação, de tristeza, porque pela situação que se dá naquele momento, também sobe aos nossos pensamentos um sentimento de culpa que vem do coração, aonde passamos a nos culpar durante essas lamentações. O que fizemos da nossa vida? O que eu fiz? Por que eu fui para lá? Por que eu não estava aqui? Por que eu poderia estar aqui para poder proteger? Eu poderia ter feito algo diferente. Eu poderia ter ficado aqui e protegido minha família. Por que eu não percebi que o inimigo estava tentando entrar na minha casa? Por que eu não percebi que o inimigo estava tentando destruir a vida dos meus filhos, o meu casamento? Por que eu não percebi isso a tempo? E agora, o que eu posso fazer? É tarde demais.
Então assim, os soldados estavam passando por este momento de lamentação e de culpa. E é comum que, para aliviar a dor, a tristeza do coração, quando algo muito ruim acontece, algo muito triste, ruim, as pessoas têm por natureza tentar culpar alguém para aliviar o peso. Isso se deu com Adão. Quando Adão foi questionado, confrontado por Deus: o que você fez, Adão? Por que você está nu? Por que você se escondeu? Por que você está se escondendo? O que você fez, Adão? Qual é a reação de Adão? Culpar a Eva. A mulher me deu do fruto que não podia comer. Quando Deus confronta ali, Eva vai também atribuir a culpa ao animal que foi ali usado pelo inimigo para ludibriar, para enganar Eva. Então é já da natureza do homem, do ser humano, tentar atribuir a culpa a alguém, a fim de aliviar as consequências dos seus erros. E ali não foi diferente, aconteceu isso também. Olha que interessante. Todos ali eram, de uma certa forma, responsáveis por tudo que estava acontecendo. Não foi só Davi, foi todo o seu exército, todos os seus homens que foram. Mas nenhum deles se atentou em dizer: ei, Davi, pera. Davi, e se a cidade for invadida? E se o inimigo souber que estamos indo para a peleja, para a batalha? Não é melhor ficar pelo menos metade dos homens na cidade? Ou o que seria mais importante? Conquistar uma outra cidade ou proteger a sua cidade? O que seria mais importante? Conquistar algo ou não perder algo? Você entendeu? Porque assim, eles poderiam ter dividido, só que a dificuldade de conquista seria dobrada. Pode ser que eles não conseguissem obter um êxito para conquistar a outra cidade. Ao mesmo tempo, eles poderiam proteger a sua cidade. Muitas vezes o homem, quando sai para conquistar, ele deixa desguarnecido o que ele já tem. Muitas vezes, no âmbito ou na ânsia de querer mais, de querer conquistar mais, se desprotege o que já tem. Porque se desvela aquilo que já tem, se expõe aquilo que já tem para se conquistar algo mais. E é aí que está a questão, né? Olha só, num contexto, eu vou trazer para você, num contexto assim de time de futebol. É interessante isso, que a gente possa contextualizar com alguns exemplos ilustrativos, né? Quando um time avança demais, ataca demais para tentar fazer o gol, ele expõe o quê? A defesa. Fica mais vulnerável. E ele pode sofrer um contra-ataque. Aquele contra-ataque pode definir aquela partida. E foi exatamente o que aconteceu com o Ziklag. E nenhum deles ali se atentou para esse risco. Então todos tinham uma certa responsabilidade com o que aconteceu. Ali o povo chorou, eles alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força. Eles choraram até perderem suas forças. Olha que interessante isso, né? Eles choraram até perder suas forças. Também as duas mulheres de Davi, ou seja, a consequência foi para todos. Nenhum deles foram poupados. Todos tiveram suas mulheres e seus filhos levados cativos, seus pais, suas famílias. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Gisraelita e Abigail. Deixa eu repetir aqui. Ainoã e Gisraelita, a Gisraelita e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Então essas eram as duas mulheres, né, de Davi ali na cidade de Ziklag. A Ainoã, que é a Gisraelita, né, de origem Gisraelita, e a Abigail, que é a mulher de Nabal, o Carmelita. Entendeu? Todas essas mulheres foram levadas cativas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Aqui a gente volta sobre aquela questão da culpa, de atribuir a culpa, a responsabilidade a alguém. Ou seja,
Agora aconteceu. Deu errado. A cidade foi invadida, a casa foi destruída, o inimigo invadiu, ele já está lá dentro, já destruiu, já aprisionou. E agora? A princípio a pessoa chora e lamenta e se culpa. Depois ela vai tentar encontrar algum culpado para aliviar o seu próprio sentimento de culpa. Eu vou repetir para você entender. Olha aqui. O inimigo, ele entrou na casa da pessoa. A pessoa, muitas vezes no âmbito de querer conquistar algo, de querer conquistar mais, isso acontece muito com quem só se preocupa em trabalhar, por exemplo. Trabalha tanto para conquistar, para querer ter mais e alimentado por aquele ego, né, interno, onde diz para si mesmo: não, eu vou trabalhar para dar o melhor para minha família, para conquistar. Amém, isso é louvável, mas há limites. Será que o seu trabalho não está roubando de você o tempo de qualidade que você deveria ter com seus filhos e com sua família? Porque se for isso, a gente vai ter que ler lá a parábola, a história do homem que trabalhou tanto, que a sua terra produziu tanto, que não tinha mais nem onde guardar. E aí ele pensou em destruir aqueles celeiros, construir celeiros maiores. Deus olha para ele e diz que ele é louco. Fala: você é louco. Essa noite pedirão tua alma, e o que você tem juntado para quem ficará? Ou seja, tem pessoas que trabalham, conquistam, mas deixam desguarnecidas suas casas, suas famílias. Os filhos crescem sem atenção. A ausência por causa do trabalho se torna algo grave dentro do lar. Existe uma carência dentro do casamento. Existe uma carência familiar no relacionamento de filhos para pais. O tempo já é tão corrido, escola, trabalho, tantas coisas, e o tempo poderia estar junto, não. A preocupação maior é sempre ganhar cada vez mais. É sempre conquistar cada vez mais. Mas enquanto você está focado em conquistar, você não pode deixar desprotegido o que você já tem. Você entendeu isso, meu irmão? Porque muitos casamentos chegam ao fim através disso. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitas casas estão sendo invadidas justamente por causa da ganância do coração do homem. Pela busca constante em conquista, em querer ter cada vez mais. E aí isso faz com que as pessoas se separem dentro dos seus próprios lares. Então você vê adolescentes e filhos aprisionados à internet, a celular, a jogos, a drogas, a bebidas, a festinhas, cativos por Satanás. Porque houve uma ausência. Existiu ali dentro daquela casa a falta de paternidade, a falta de autoridade paterna. A falta de autoridade paterna gera crises destrutivas dentro de um lar. E quando eu falo autoridade paterna, eu falo sobre presença física e espiritual paterna dentro de um lar. Quem é o pai? É aquele que vai dar a cara a bater. É o provedor, o protetor. É aquele que, se o ladrão pular o muro de madrugada, vai ser ele que vai arriscar a sua vida para defender a sua família. Esse é o pai. É aquele que vai atrás do sustento, do alimento. É aquele que vai prover para os seus filhos tudo aquilo que seus filhos precisam. É aquele que vai defender os seus filhos, a sua esposa diante das injustiças, diante das humilhações. É aquele que vai se colocar na brecha. É aquele linha de frente. Então, essa ausência de autoridade paterna gera crises destrutivas dentro de um lar. Um pai frouxo cria filhos frouxos, que não se decidem, que não se posicionam, que não vivem em determinação, mas que se submetem a tudo e a todos. E eu não estou falando de arrogância, nem de soberba, mas de humildade e inteligência. Você entendeu isso? Porque assim,
a saída do pai, a ausência do pai, a falta de autoridade paterna, a falta de proteção paterna expõe a casa ao ataque do inimigo. E aí fica muitas vezes no colo da mulher tentar defender a sua casa e os seus filhos. Só que chega um momento que esta mulher também se sente sobrecarregada de tantas investidas do inimigo, ao ponto que o cansaço se torna algo já não mais controlável em sua vida, abrindo ali precedentes para desânimos, para tristezas, para ansiedade, para depressão, fazendo com que o inimigo, de tanto insistir, consiga conquistar aquilo que ele está tentando destruir. Aí você vê filhos aprisionados a drogas e a bebidas, andando com más companhias, cativos aprisionados, vivos. Eles têm vida, mas estão aprisionados, cativos nas mãos do inimigo. E por que Deus poupa a vida desses? Porque ainda há um plano de resgate sobre sua família. E eu vou te dizer algo. Você faz parte deste plano. E você vai entender através da história de Davi o que aconteceu. Porque neste momento da história, as pessoas estavam culpando Davi, acusando Davi pelo que tinha acontecido. Então eles estavam ali atribuindo agora a culpa a Davi. Primeiro eles choraram e se lamentaram. Se culparam. O coração deles ficaram carregados de pesos e culpas. Agora eles precisavam atribuir a culpa a alguém. E por que não Davi? Se foi ele, o nosso líder, que nos chamou para ir para essa peleja, deixando nossa casa desguarnecida. Enfim, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. As pessoas estavam pensando em apedrejar Davi, culpando ele. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha que interessante, meu irmão. Quando o inimigo entra dentro de um lar, dentro de uma casa, para tirar ele de lá de dentro, não é nada fácil. Porque ele vai lutar para permanecer lá. E ele vai lutar com todas as suas forças. Foi tão difícil para ele encontrar uma brecha para entrar. Agora você acha que vai ser fácil de arrancar ele lá de dentro? E quando ele entra, ele vai gerar bagunça. Ele vai levar ali os filhos, as crianças para um mau comportamento, para desobediência, para rebeldia. Vai tentar enganar os filhos através das coisas mundanas, através de vícios, bebidas, de ilusões que existem neste mundo. Vai tentar destruir esse casamento de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Então assim, ele vai tentar causar um estrago terrível dentro dessa casa. E para tirar de lá de dentro agora? Você acha que é fácil? Não, não é. Só que existe um segredo. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Se o inimigo está operando dentro de uma casa, tentando destruir uma família, é porque há ausência de luz. E quando eu falo ausência de luz, entenda uma coisa: Jesus é a luz do mundo. Isso quer dizer que Jesus não está na minha casa? Isso quer dizer que Deus não está na minha casa? Isso quer dizer que a sua casa ainda está de portas fechadas para Deus. Como assim? Quer dizer então que Deus não está aqui dentro? Olha só, Jesus ele fala que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará, ceará com essa pessoa e essa pessoa ceará com ele, ou seja, haverá um relacionamento. A grande questão é que a porta ela abre de dentro para fora, que Jesus está do lado de fora batendo. Se você ouviu, mas não abriu a porta, se você escutou ele batendo na porta, mas a porta ainda permanece fechada, ele não entrou dentro da sua casa.
Você entendeu agora? Se você ouviu a sua voz e não abriu a porta, se você escutou ele batendo na porta e não abriu a porta, ele ainda permanece do lado de fora da sua casa. Da sua vida, do seu coração, da sua família. E quem que está lá dentro então? Na falta de luz, o que opera é a escuridão. Se não existe luz dentro da sua lar, a sua casa está em trevas. Se não existe luz no seu coração, se não existe luz na sua vida, você está dentro das trevas. As trevas estão dentro de você. Entendeu isso agora? Se não existe luz na sua vida, as trevas estão dentro de você. Porque não há luz. Onde não há luz, há escuridão. Então é exatamente isso que acontece quando não se busca Deus dentro de um lar. Quando não se adora a Deus dentro de uma casa, quando não se faz oração a Deus dentro de uma casa, quando não se louva a Deus dentro de uma casa, quando não se lê a palavra dentro de uma casa, quando não há exemplos dentro de uma casa, testemunhos dentro de uma casa, quando você entendeu isso? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. O pai é muito responsável por ser o provedor, de alimentar a sua família espiritualmente, receber aquilo que ele está recebendo de Deus e transmitir isso para os seus filhos, para a sua esposa. Então, quando o homem não tem essa prática de orar pelos seus filhos, de proteger os seus filhos, de proteger o seu casamento, de orar pela sua esposa, quando não há esse comportamento, quando não há esse hábito, quando não há essa conduta, essa casa se torna desprotegida, ela fica exposta a riscos. É exatamente isso que representa essa história de Davi. Davi sai para a peleja com soldados, o inimigo vem de forma estratégica, entra pelos sul de Ziclag, invade, destrói, ateia fogo em tudo e leva cativo aprisionado, mulheres, filhos de todos eles. Eles sentam, choram e lamentam. Se culpam a princípio, mas depois vão atribuir a culpa a Davi. Davi, porém, como líder, precisava tomar uma atitude diferente. Não dava para ele repassar a culpa para outra pessoa agora. Ah, o culpado foi fulano porque ele não me avisou que a gente poderia ter sido invadido durante a nossa ausência. Não. Ele assumiu a sua responsabilidade, ele assumiu a sua culpa e ele pegou e foi até Deus pedir socorro e ajuda. Só Deus agora poderia reverter essa situação. Só Deus poderia mudar essa situação. E olha só que interessante. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei. E lhe disse, preste atenção, porque aqui Davi está fazendo uma pergunta para Deus. É como se ele dissesse assim: e agora, Deus? Deu tudo errado, a minha família está destruída, o inimigo entrou dentro da minha casa, eu não percebi que a minha casa, a minha família estava exposta a esse risco. Eu saí, fui tentar conquistar, fui para a peleja e não me atentei que a minha casa estava sem proteção, estava desprotegida. O inimigo, de uma forma astuta, ele percebeu que a minha casa estava desprotegida, pulou o muro, entrou, invadiu, destruiu tudo que eu tinha e ainda levou aprisionada a minha família. O que eu faço? Porque a minha vontade é de ir lá e resgatá-los. Mas o que eu devo fazer? Qual é o que é o certo a se fazer agora, Deus? É Davi perguntando: eu devo perseguir eles? Eu vou alcançá-los? Ou seja, ainda dá tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que para você às vezes parece que a batalha já está perdida. Mas ainda vivemos no tempo da graça. Ainda dá tempo de correr atrás da sua família. Ainda dá tempo de resgatar os seus filhos. Ainda dá tempo de restaurar o seu casamento.
ainda dá tempo de lutar pela sua família. Ainda dá tempo. Então lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Ali é Deus respondendo à oração de Davi: persevere, que eu te darei a vitória, e você trará de volta a sua família, resgatará eles das mãos do inimigo, resgatará os seus filhos, sua esposa, resgatará os seus, as pessoas que você ama. Vocês resgatarão suas famílias das mãos do inimigo. Se era isso que você queria ouvir, é isso que Deus está te dizendo hoje. Persevere. Ainda dá tempo de alcançar. Lute. Porque a vitória em Deus, ela é certa. E Deus está lhe dizendo: vai atrás, porque vale a pena. Você trará de volta. Tirará sua família das mãos do inimigo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, ou seja, 200 já não continuaram mais a caminhada, porque não estavam mais em condições de continuar aquele caminho. Porém, 400 ainda perseveraram no resgate, não só do deles, mas de todos. E perseguiu-os Davi, eles 400 homens, pois que 200 ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Aqui aprendemos uma coisa muito valiosa. Você lembra que quando eles descobriram que as suas famílias foram aprisionadas e que suas casas foram destruídas, eles choraram até perderem suas forças? E exatamente, muitas pessoas estão assim. Elas já estão sem forças para continuar, porque já choraram tudo que tinha para chorar e agora elas não têm mais nem ânimo para continuar lutando. Mas ainda assim, mesmo sem forças, mesmo quando tudo parece ao contrário, eles se apegaram na palavra e na promessa de Deus e foram para o sacrifício. Vamos até o final, vamos até onde Deus quiser. E foram, e resgataram de volta seus filhos, suas esposas, resgataram de volta suas famílias. Mesmo cansados, eles passaram pelo ribeiro de Besor e acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhes o seu espírito. Esse homem estava muito abatido, debilitado, porque havia 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia há 3 dias. Ou seja, ele foi abandonado no deserto para morrer. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Ele estava falando da cidade de Davi. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: porque Deus jura-me que não me matarás. Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Ou seja, ele pede para Davi: você jura que não farás mal nenhum a mim, se eu guiar a tua tropa até onde estão ali os amalequitas? E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e descendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Ou seja, a luta foi grande, durou um dia todo, durou um dia inteiro. Ali eles lutaram e pelejaram, e feriu Davi a todos eles,
desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Amém, meus irmãos. Essa é a história de Ziclag, a cidade que morava Davi e seus 600 homens. Cidade que ficou por um momento desprotegida, foi invadida, destruída, e as pessoas que ali estavam foram levadas cativas. Davi então tinha 2 opções: ou sentar e chorar, ou lutar e resgatar. Deus ali lhe deu o comando, o aval. Ele lutou e resgatou a sua família. Que Deus te abençoe, em nome